Manhã Viva! Começamos agora na nossa TV Canção Nova Portugal. Bom dia! Sejam bem-vindos a este programa, onde temos a graça de nos encontrar todas as manhãs. É uma alegria saber que entramos agora aí na sua casa para estarmos juntos nesse programa que é muito especial para todos nós. A igreja no mundo inteiro se prepara para o grande jubileu de 2025, do ano de 2025. E hoje nós temos a graça de, nesse programa, falarmos sobre o legado do jubileu, percebermos melhor o que é um jubileu, como acontece, de quanto em quanto tempo acontece, por que a igreja prepara para nós um jubileu. Então, o tema do nosso programa é o legado do jubileu. E nós temos a grande honra de termos em estúdio conosco Dom Manuel Clemente, cardeal patriarca emérito de Lisboa. Uma grande graça para nós aqui, eu tenho certeza para quem está em casa. Bom dia, Dom Manuel. Bom dia também, bom dia a todos. Sua bênção. Uma alegria receber, e é Dom Manuel que vai falar para nós sobre a história do jubileu, os vários jubileus que já aconteceram na igreja ao longo da história da igreja, vários anos jubilares já aconteceram. E para nós vivermos bem o jubileu de 2025, nós vamos ter essa conversa, né, rica, essa conversa produtiva com Dom Manuel. Mas antes de nós começarmos a nossa conversa, nós vamos fazer o nosso momento de oração. Quem vai conduzir para nós é o nosso cardeal patriarca. Muito bem, e a oração é precisamente a oração deste jubileu. Vamos rezar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Nós vamos nos dirigir para a nossa sala de estado, Manuel, por favor, para nós começarmos a nossa conversa aqui, a nossa salinha, que é sempre uma conversa muito familiar entre nós e com quem nos acompanha de casa. Dispensa apresentações falar do senhor, né, Dom Manuel? E o senhor é o cardeal patriarca emérito de Lisboa, né? Tem a sua formação acadêmica ligada à história, à teologia e à teologia histórica. Uma grande graça da divina providência, né? Permitir que o senhor estivesse conosco. Mas eu queria que o senhor começasse falando para nós o que significa essa palavra, né? Jubileu. Jubileu, exatamente. Se nós lermos a Bíblia, concretamente o livro do Levítico, não só, mas sobretudo o livro do Levítico, no capítulo 25, nós lemos lá primeiro o ano sabático, depois o ano jubilar. O que é que isto significa? O ano sabático é, assim, um ano que havia de celebrar-se de 7 em 7 anos e que seria, assim, um tempo de repouso da terra, também repouso das pessoas e, sobretudo, que servisse para as coisas voltarem ao princípio, a terra para todos, os bens da terra mais repartidos, as pessoas mais reconciliadas. Isso seria o ano sabático de 7 em 7 anos. E depois, ao fim de 49 anos, 7 vezes 7, não é? Ao fim de 49 anos, haver então um grande ano chamado Jubileu,
e que tudo isso devia mesmo acontecer. Portanto, a terra voltar aos seus primeiros proprietários, as pessoas reconciliarem-se, os escravos serem libertados, a terra ficar de pousio e, ao mesmo tempo, o que ela produzisse ser igualmente para todos. Portanto, era assim uma espécie de recomeço da criação que havia de acontecer de 49 em 49 anos, portanto, 50 em 50 anos, e esse era o ano do jubileu. E porquê que é o jubileu? Porque esse ano era anunciado por uma espécie de trombeta, que era um chifre de carneiro, isso é que é o jubileu, que anunciava a trombeta, que anunciava que ia começar o ano jubilar ou o jubileu. Bem, se isto alguma vez aconteceu tal e qual, os exegetas, os biblistas, têm as suas dúvidas, mas estava lá na Bíblia. O que aconteceu foi, e isso realmente, na vida de Jesus. Diz o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, que Jesus tinha cerca de 30 anos, estava em Nazaré da Galileia, onde tinha vivido até então, e num sábado, como era seu costume, porque ele era um judeu praticante, num sábado, como era seu costume, foi à sinagoga e leu um trecho do livro de Isaías, uma profecia, que dizia precisamente: o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, a vista aos cegos, a redenção aos cativos, um ano da graça, jubileu, da parte de Deus. E Jesus lê esta passagem de Isaías e conclui dizendo: cumpriu-se hoje mesmo esta profecia. Quer dizer, ele é que vai ser o jubileu, ele é que vai ser a ocasião de nós reencontrarmos com Deus, de nós reencontrarmos uns com os outros e finalmente haver aquilo que o antigo jubileu e o antigo ano sabático prometiam, agora realizado em torno de Jesus. Que bonita a história. E como é bom a gente perceber isso. Tudo está com a origem na palavra de Deus, não é? A tal trombeta com que se anunciava o ano jubilar. Aquilo tocava, então começava o ano jubilar. Se alguma vez houve ou não, tal e qual, como na Bíblia está dito que devia haver, isso não se sabe bem. Agora, estava lá, e Jesus diz que o vem cumprir. Finalmente vai acontecer o jubileu. Ele não precisou de nenhuma trombeta a anunciar. Ele é que é o jubileu. Ele é o jubileu. Então, é um ano da graça, Dom Manuel. Exatamente, o ano da graça. E esse ano santo, então, é a mesma coisa que o ano jubilar? O que é que aconteceu? Isso aí temos que esperar já pelo século XIII cristão. O último ano do século XIII, o ano de 1300, o último ano do século XIII. O que é que aconteceu nesse ano? Aconteceu que multidões, sem ter havido nenhuma convocação, mas começam a afluir a Roma, onde estão os túmulos dos apóstolos, Pedro e Paulo, e começam a fluir a Roma pedindo a graça da indulgência. Aqui entra uma outra palavra importante, a indulgência. Indulgência, como nós sabemos dizer, perdão, é isso mesmo. Então, perdão de quê? Nós sabemos, concretamente nós cristãos católicos, que no sacramento da penitência, quando nós nos confessamos, não é? Fica perdoada a culpa, desde que nos confessemos convictos e arrependidos, a culpa dos pecados cometidos. Mas depois fica uma penitência por cumprir. Fica muita coisa ainda no nosso coração que é preciso dissipar. E é exatamente sobre isso que incide a indulgência. A indulgência é um complemento do perdão recebido no sacramento para que depois, com a graça de Deus, tudo aquilo que o pecado deixou de marcas na nossa vida, etc., mesmo que já perdoado, também seja dissipado e nós consigamos atingir, então, olha, esse verdadeiro jubileu, esse estado de graça diante de Deus. E essas multidões ocorrem a Roma, no final do século XIII, como digo, sem serem convocadas, e o Papa, da altura, que era o Papa Bonifácio VIII, o Papa da altura, surpreendido com aquilo, pois exatamente concede essa indulgência a quem visitasse, como queriam visitar os túmulos dos apóstolos, Pedro e Paulo, em Roma, e dando valor a essa prática, essa vontade que os tinha trazido a tantos a Roma, com a graça da indulgência. Simplesmente não se ficou por aí. Descobriu-se esta maneira de celebrar agora o jubileu e era para continuar. Em princípio era para continuar de 100 em 100 anos.
Mas 100 em 100 anos, poucas pessoas o podiam praticar. Está claro, quem é que vivia 100 anos, ainda por cima na Idade Média, em que a esperança de vida era muito menor, em termos gerais, do que é hoje, não se compara, não é? Uma pessoa naquela altura, com 30, 40 anos, já estava quase no final da sua existência. Não quer dizer que alguns não vivessem mais, mas enfim, a média de vida era muito menor do que é hoje. Portanto, 100 anos era muito tempo. Resultado que começa-se logo a pensar não de 100 anos, mas de 50 anos. Nessa altura, os papas nem sequer viviam em Roma. Em meados do século XIV, né? O século que se segue, por 1350, os papas não viviam em Roma, viviam numa cidade que hoje fica em França, naquela altura não era, mas hoje fica em França, que é Avignon. Eram chamados papas de Avignon. Viveram lá muito tempo, no século XIV, até regressarem a Roma em 1377. E nessa altura, pronto, também em Roma fluiu muita gente, etc. E a partir daí começa essa cadência de 50 e 50 anos, que rapidamente passa para 25 anos. Como chegou aos nossos dias. Portanto, hoje a cadência, mas já desde o final da Idade Média, é não de 100 a 100 anos, não de 50 a 50 anos, mas de 25 a 25 anos. O último jubileu universal foi precisamente o que se celebrou no ano 2000. Enfim, para pessoas da minha idade parece que foi ontem, mas já lá vão 25 anos quase a chegar. Portanto, esses são chamados jubileus ordinários, que seguem a ordem normal dos jubileus. Mas os papas também podem convocar, e têm convocado, até o Papa Francisco já convocou, os chamados jubileus extraordinários. Por algum motivo, também se pode ganhar essa graça da indulgência em alturas que não são desta ordem dos 25 a 25 anos. Mas normalmente esta é a ordem e por isso chamam-se os jubileus ordinários, que seguem esta ordem. E o próximo será em 2025. Já está convocado pelo Papa Francisco. Ele ainda não publicou a chamada bula do jubileu, parece que sairá no final de maio. Uma bula também, para quem não saiba, é um documento papal, mas que tem pendurada uma bula, assim, um selo em forma de bola, em forma redonda, né? E daí isso é que dá o nome à bula. São alguns documentos especiais do Papa, como é concretamente esse, que convoca oficialmente um jubileu, e a bula deste jubileu, que já tem nome, o Papa diz que vai ser o jubileu de esperança, que é uma coisa que a humanidade precisa agora muito de ter, precisa sempre, mas agora muito, face a tantas situações complicadas que há por aí fora, é o jubileu de esperança, e então parece que no final de maio sairá então a convocação oficial com a chamada bula do jubileu. Sim. Então, só com o anúncio dessa bula é que, de fato, está declarado este ano da graça, não é? Oficialmente, mas lá está que há quase um ano que o Papa Francisco nos tem falado do jubileu, nos disse que vai ser com este tema da esperança, já estão muitas coisas marcadas, porque depois, enfim, com o desenvolvimento dos jubileus ao longo destes séculos, não é? Muitas outras coisas foram juntando. Não é só a peregrinação a Roma, a visita às basílicas romanas, enfim, a vontade verdadeira de conversão, o sacramento da reconciliação e depois a graça da indulgência sobre a pena que ainda fica depois da absolvida à culpa, para que o nosso coração verdadeiramente se redima e purifique. Essas práticas, também práticas de caridade, esmolas, ofertas, enfim, tudo isto foi-se desenvolvendo. Sim. E, ultimamente, também se tem, depois diversificado, ao longo do ano jubilar, várias temáticas. E, por isso, há jubileus para bispos, há jubileus para sacerdotes, há jubileus para religiosos e religiosas, há jubileus para famílias, há jubileus para crianças. Portanto, ao longo do ano, todo o ano é jubilar, não é? E em todo o ano se pode ganhar essa indulgência com estes requisitos que eu agora anunciei, de conversão, de obras de penitência, de reconciliação, de peregrinação, por aí fora. Mas há depois momentos específicos para cada grupo viver mais intensamente o jubileu. E isso já está, aliás, mais ou menos marcado, datas, etc. Depois virá essa bula, então, confirmar oficialmente tudo isto que se vai fazendo. Aliás, o que tem acontecido também é que depois de celebrar em Roma, ou antes de celebrar em Roma, também o jubileu possa ser celebrado
nas dioceses das pessoas. Portanto, sem ir a Roma, mas indo a um determinado local, igrejas jubilares, que os bispos de cada diocese indiquem, aí também se poderá, para ver também peregrinação e para haver tudo mais que o jubileu implica, e também deverá haver desta vez, vamos depois ter isto mais preciso, esse jubileu realizado localmente. E até para pessoas que não podem ir a lado nenhum, por doença, por invalidez, etc., também no sítio onde estão, unindo-se a estes sentimentos gerais da Igreja e praticando a oração, a caridade, etc., onde estão, também possam ganhar essa indulgência do jubileu. Sim, então, a graça se estende também nas dioceses, né, Dom Manuel? Sim. Quem não pode, porque a gente sabe que no jubileu multidões acorrem a Roma, a cidade eterna, para viver essa experiência e para receber também as graças. Mas, no caso, após, então, o jubileu, as dioceses também farão nos diversos países do mundo. Sim. Tem acontecido nos últimos jubileus, tem acontecido assim, e porque nem toda a gente tem possibilidade de se deslocar, mas não fica fora desta graça da indulgência. O que é importante é que nós queiramos realmente aproveitar esta oportunidade para nos purificarmos, para que a nossa conversão ainda vá mais longe e mais fundo, porque enfim, todos nós sabemos pela prática da penitência habitual, o sacramento da reconciliação, a confissão, sim, feita sinceramente, com certeza que Deus perdoa, mas fica aqui alguma poeira que ainda é preciso assentar, não é? E é em relação a isso que a indulgência incide. Dom Manuel, eu queria que o senhor falasse para nós também sobre o simbolismo da Porta Santa. Juntou-se na prática dos jubileus, e não foi muito tarde, já no século XV começa a aparecer essa prática, e depois, a partir do jubileu de 1500, de uma maneira mais oficial, que é um rito que dá início oficialmente ao jubileu, que é a abertura da porta, pelo próprio Papa, geralmente, da Basílica de São Pedro em Roma. E essa prática também tem um sentido até evangélico muito claro, não é? Porque Jesus Cristo diz de si próprio: eu sou a porta. Eu sou a porta, não é? Sim. Jesus, é uma das frases de Jesus, a porta em que se entra no mundo de Deus, como em Jesus Cristo ele nos é oferecido. Jesus é a porta e, portanto, ligar o jubileu a essa graça absoluta que é Jesus Cristo e tudo quanto ele nos traz da parte de Deus Pai, também tem esse significado de entrar por uma porta, por isso é que é santa. Tudo quando nós chamamos santo quer dizer que é de Deus, porque santo é só Deus, não é? E então abre-se por uma porta que significa isso mesmo, portanto, a entrada no mundo de Deus, que é através de Jesus Cristo que acontece. Que bênção. E como que a Igreja, Dom Manuel, em Portugal, tem se preparado para esse jubileu de 2025? Bem, está agora em fase de preparação, estamos já a receber estas indicações romanas sobre as datas dos respectivos jubileus, passa o termo, não é? Conforme estas pessoas, conforme este grupo, que eu indiquei atrás, mas eu acho que a preparação mais importante, até tendo em conta o que aconteceu nos jubileus anteriores, enfim, quando eu nasci, eu era criança, quando foi o jubileu do Papa Pio XII, em 1950, mas já estive em Roma, quando foi o jubileu de 1975, do Papa Paulo VI, foi um jubileu muito forte, muito belo. Também, quando estive em Roma, no jubileu do ano 2000, com o Papa São João Paulo II, nessa altura já como bispo, e lá está, quando foi o jubileu dos bispos, foi uma data especial para os bispos de todo o mundo que pudessem se deslocarem a Roma, e agora o jubileu de 2025. E então o que é que eu entendo? Que o mais importante nestas práticas jubilares, com todo o valor que tem, o facto de rumarmos os que podemos a Roma, aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo e às outras basílicas romanas, com a graça que é encontrarmos todos em tão grande número, vindos de todo o mundo, com a própria presença do Santo Padre, enfim, tudo isso é muito importante e muito significativo. Mas eu julgo que o mais importante para a vivência do jubileu é nós ganharmos por dentro esta atitude e até este apetite pela indulgência, ou seja, por termos da nossa parte não só disponibilidade, os atos e a vontade de que a graça de Deus
possa reconstituir-nos totalmente naquilo que nos afastou dele e dos outros, no sentido do perdão, da reconciliação, e por isso complementar o sacramento da penitência com a graça da indulgência. Isto parece que é o mais importante. Claro, se nós estamos contentes como estamos e não temos assim grande ambição de melhorar, o jubileu diz-nos pouco, e a indulgência para quê, não é? Mas se temos em nós esta vontade de ganhar inteiramente aquilo que só a graça de Deus pode fazer nos nossos corações e nas nossas vidas, então percebemos que é uma oportunidade bonita. Sim. Nós poderíamos dizer, Dom Manuel, que o grande objetivo da igreja, a preocupação da igreja, quando ela decreta, né, um ano jubilar, é que os fiéis vivam esse processo de conversão, processo de santidade, de crescer na espiritualidade. Esse é o objetivo principal, não é? E vamos lá ver, nos jubileus, propriamente ditos, mas até noutras ocasiões, quando ainda é da minha mocidade, haver a prática de, na Quinta-feira Santa, sim, onde nós estávamos, irmos visitar igrejas, até se fossem cidades com mais igrejas, 7 igrejas, e ganharmos a indulgência desse dia, fazendo essa peregrinação no sítio onde estávamos. E até se dizia, em português antigo, quinta-feira de indoenças. O que está por dentro desta palavra indoenças é indulgência. E enfim, as pessoas mais do meu tempo que me estão a seguir ainda se lembram disso. Até se dizia, porque a Aleluia não se celebrava na Vigília Pascal, que só foi refeita no tempo do Papa Pio XII, então até se dizia quinta-feira de indoenças, sexta-feira da Paixão, sábado Aleluia, domingo da Ressurreição. Claro está que agora esperamos pela Vigília Pascal para dizer os Aleluias mais propriamente ditos. Quinta-feira de doenças, isto é, na Semana Santa havia um dia especialmente para procurarmos essa indulgência visitando um conjunto de igrejas. E repito, as pessoas que são mais do meu tempo e que estejam a ouvir, lembram-se muito bem disso. Uma riqueza. Mas, olha, nós vamos acompanhar agora, Dom Manuel, uma reportagem elaborada pela nossa equipe do jornalismo de Roma, em que mostra um pouco da história dos jubileus, né? Aqui está diante de nós a história, que o senhor participou de alguns, como o senhor dizia, uma graça participar. Mas nós vamos acompanhar um pequeno trecho dessa reportagem, alguns aspectos que já foram abordados, mas para enriquecer e para nós percebermos melhor, para não perdermos nenhuma graça desta oportunidade que Deus nos dá deste ano santo. Um ano para celebrar a reconciliação, um chamado à conversão e a peregrinar na história da fé. O jubileu marca a vida do povo de Deus como um tempo forte convocado pela Igreja e que propõe uma pausa restauradora. A Igreja se prepara para celebrar o seu 27º jubileu ordinário, que será em 2025. O primeiro foi convocado em 1300 pelo Papa Bonifácio VIII, atualizando para o cristianismo um costume judeu. Os judeus, então, eles celebravam essa grande festa, que também era um ano santo, a cada 50 anos para celebrar a colheita. Então, eles davam um ano de pausa após 50 anos para que essa terra, assim que eles acreditavam, pudesse descansar um pouco. E nessa ocasião, os escravos eram libertados, as pessoas que tinham perdido terras, elas conseguiam reaver essas terras. Então, de certa forma, a Igreja Católica ela recebe e dá uma nova espiritualidade para essa festa que já existia. Mesmo tendo o jubileu ordinário a cada 25 anos, de tempos em tempos, os papas sentiram a necessidade de, neste intervalo, convocar um ano santo extraordinário. Depois de uma grande peste, se convocava um jubileu. Então, depois de um momento de grandes conturbações sociais, se convocava um jubileu. Dependia muito do que acontecia no período e o Papa, então, achava por bem convocar o jubileu justamente para reunir em torno da fé católica as pessoas que sofriam, que queriam se sentir amparadas por uma espiritualidade específica. A última vez que essa Porta Santa foi aberta foi em novembro de 2015 para o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco. Por aqui passaram quase 22 milhões de peregrinos de várias partes do mundo. Pela Via da Conciliação, os grupos passavam em procissão até a Porta Santa da Basílica de São Pedro.
Mas além da Porta Santa da Basílica de São Pedro, a tradição se estendeu para as basílicas papais de Roma. E no Jubileu da Misericórdia, algo inédito. Em cada catedral do mundo, uma Porta Santa estava aberta para acolher os fiéis, especialmente os que não podiam peregrinar até a Cidade Eterna. Então, já que é uma prática que se tornou bastante interessante, foi muito elogiada pela maioria dos católicos, pode ser até que o Papa Francisco repita em 2025, é isso que a gente espera que aconteça. Uma história que começou em 1300 e que cresce a cada jubileu, cumprindo assim o objetivo dessa festa, um tempo forte de encontro com Deus. Tivemos aí, da nossa equipe de jornalismo de Roma, uma síntese de tudo aquilo que Dom Manuel trouxe, mas para nós percebermos bem o valor, a importância de nos prepararmos para viver esse ano da graça que Deus nos dá. De fato, é uma oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós viver um ano jubilar. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, continuando a conversa aqui com Dom Manuel. Estamos de volta com o Manhã Viva de hoje, com o tema O Legado do Jubileu. Estamos conversando com Dom Manuel Clemente, que é o cardeal patriarca emérito de Lisboa, que nós temos a honra de receber hoje para nos ensinar, é de fato um ensino sobre este tema, sobre o que é um jubileu, uma vez que a igreja no mundo inteiro se prepara para vivermos a graça do jubileu de 2025. Então, é muito importante a todos que estão acompanhando o nosso programa ficarem atentos àquilo que Dom Manuel tem trazido para nós, nos explicado. É um momento, uma oportunidade que Deus nos dá de vivermos todas as graças e de, principalmente, vivermos melhor o nosso caminho de santidade e o nosso processo de conversão. É sempre para nos aproximar mais de Deus. Antes de nós continuarmos a conversa aqui com Dom Manuel, nós vamos ver o vídeo promocional desse jubileu de 2025, para também dar a conhecer a todos como a igreja tem se preparado para viver este ano. Humanidade, fraternidade, fé, comunhão, criação, peregrinos de esperança, o lema do jubileu de 2025. O Ano Santo com o qual o Papa Francisco convida a Igreja, os homens e as mulheres do nosso tempo e, acima de tudo, os jovens, a redescobrir o tema da esperança. A peregrinação, o caminho para Roma, a Porta Santa, a profissão de fé, a caridade, o perdão. Gestos simples com grande significado teológico que permanecem sinais permanentes do jubileu. Desde 1300 até hoje, cada Ano Santo representou sempre na vida da Igreja e dos povos um evento de grande relevância espiritual, eclesial e social. Uma multidão que chega e pede para experimentar e tocar com a mão o perdão e a misericórdia de Deus. Assinalaram o caminho da Igreja como marcos e continuarão a fazê-lo no futuro. São os jubileus. E como nós precisamos desse perdão e dessa misericórdia de Deus. É essa graça que nós percebemos nesse ano jubilar, onde temos ali a igreja a nos oferecer a graça, como dizia Dom Manuel, de recebermos aí a indulgência plenária. Eu gostaria, Dom Manuel, para quem começou agora a acompanhar o nosso programa, talvez não viu o primeiro bloco, se eu falasse mais uma vez da indulgência. Sim, muito bem, porque
Foi isso que originou os jubileus, aquela multidão que percorreu tantos caminhos dessa Europa da altura para chegar a Roma no último ano do século XIII, portanto, do ano de 1300, e que levou o Papa de então, o Papa Bonifácio VIII, a proclamar o primeiro jubileu desta série que estamos a continuar. Foi exatamente isso, a procura de um perdão total, enfim, para tudo aquilo que no seu coração ainda pesava, mesmo além do sacramento da reconciliação, mas o que ainda é preciso restaurar, mesmo já com a culpa perdoada pelo sacramento. Isso é que é propriamente a graça de indulgência, portanto, uma procura de uma graça tão grande que dissipe tudo aquilo que o pecado cá deixou, mesmo que já perdoado, mas que é preciso restaurar. Essa é a graça da indulgência propriamente dita e que é a graça dos jubileus. E no século XIII ou no século XXI, creio que a realidade é a mesma. Não é? Há aqui muita coisa para restaurar no nosso coração e essa vontade de que tal aconteça, pois isso é a indulgência. Sim. Dom Manuel, nós sabemos que ao longo da história houve inúmeros fatores políticos, socioeconômicos que influenciaram a realização de um jubileu. Certamente. Por exemplo, o primeiro jubileu, como eu acabei de lembrar, nem sequer foi convocado pelo Papa da altura. O Papa Bonifácio ficou surpreendido com aquela multidão que corria a Roma, pedindo indulgência, e então decreta o primeiro jubileu. Depois, o segundo jubileu também está condicionado porque os papas não estavam em Roma, estavam nessa altura em Avignão, no que é hoje França. Houve jubileu, mas sem a presença do Papa em Roma. Depois, o de 1400 já tinha lá Papa, mas no século que se segue, portanto, século XV, século XVI, entramos neste período difícil da vida da Igreja, com aquelas divisões entre católicos, protestantes, tudo isso a partir dos anos 20 foi muito grave e dividiu realmente a cristandade ocidental. E o jubileu de 1550, enfim, passa-se nessas circunstâncias. Já tinha começado o concílio que vai ser, digamos, a resposta católica a esses problemas, que é o Concílio de Trento, não é? Começa em 1545 e só acabará com interrupções pelo meio em 1563, portanto é já neste ambiente conciliar. Ocorre muita gente a Roma e, olha, nessa altura Roma também tinha lá a viver os seus santos, não é? Isso das santas foi muito importante, por exemplo, a presença do São Filipe Neri, não é? Até a Via Sacra do Coliseu, as visitas às catacumbas, tudo isso está muito ligado a essa figura que também enfim, está marcada na história dos jubileus. Depois, os jubileus seguintes, quer dizer, todos os jubileus são marcados pelas circunstâncias da altura. Se nós viermos agora já para mais perto de nós, no século XIX, o jubileu de 1525, de 1825 houve, celebrou-se em Roma, no tempo do Papa Leão XII, mas já o seguinte, 1850, no tempo do Papa Pio IX, esse já foi muito mais difícil e praticamente não aconteceu porque é um período de tumultos em Roma. O Papa Pio IX até tinha saído de Roma, enfim, tudo aquilo ficou assim muito por realizar, não é? Depois já houve-se, claro, o jubileu seguinte, 1875, mas num período muito difícil, porque Roma já não era do Estado Pontifício, já tinha sido tomada por Itália, o Papa considerava-se prisioneiro no Vaticano, portanto não havia ocasião para celebrar um jubileu tal e qual, não é? Depois em 1900 também, mas e depois os do século XX. No século XX, então os jubileus decorrem, 1925, já estamos no tempo do Papa Pio XI, depois 1950, no tempo do Papa Pio XII, 75, no tempo do Papa Paulo VI, sim. E agora, mais perto, o 2000, com o Papa João Paulo II, até vimos aqui imagens, quer de Paulo VI, quer de João Paulo II, a abrirem a Porta Santa, não é? E agora estamos no jubileu de 2025. Na série dos jubileus ordinários, que celebram nesta ordem de 25 a 25 anos, porque depois, como também já foi lembrado, o Papa pode convocar jubileus extraordinários, como esses relativos aos 33 anos da vida de Jesus Cristo neste mundo, e até outros, como foi o da Misericórdia, já convocado pelo Papa Francisco, e já no nosso tempo, há relativamente pouco tempo. Sim. Agora, os ordinários são estes de 25 a 25 anos. Sim.
Dom Manuel, e aconteceu em alguns momentos de um Papa proclamar o jubileu e o outro celebrar? Aconteceu algumas vezes, porque enfim, o Papa que o tinha proclamado, com a tal bula de proclamação ou indicação do jubileu, faleceu entretanto e já teve que ser o sucessor a presidir ao jubileu. Isso. Sim. Em 1950 surge o cartão do peregrino, que permanece até hoje, né? No tempo do Papa Pio XII, precisamente, 1950. O que é esse documento, Dom Manuel? É um documento como recordação pessoal, não é mais do que isso. Não é com o cartão que se ganha a indulgência. Ganha-se a indulgência com uma atitude espiritual. Com a prática. Exatamente. Mas de prática, quer da oração, quer da caridade. Mas é um sinal que as pessoas guardam e que portanto, fica lá a lembrar um momento importante das suas vidas. É isso, um cartão. Como, aliás, há outros cartões, certas peregrinações, como acontece aqui em Portugal tão frequentemente, com as peregrinações de Santiago de Compostela, também nas catedrais onde passam, nos sítios mais importantes, também levam um carimbo para o sinal que fizeram peregrinação. São recordações. Recordações. E nesse ano, com certeza, vai ser o cartão digital, né, Dom Manuel? Porque hoje é tudo... Este ano é mais próprio. Mas é possível que as pessoas também queiram um papelinho para guardar, encaixilhar. Né? Isso é natural. É sempre bom. Isso vai com o gosto de cada um. Sim. E o senhor teve a graça aí de participar, como o senhor dizia, né, de vários jubileus. Eu queria que o senhor falasse, assim, como peregrino, Dom Manuel, da sua experiência. Antes de mais, a própria peregrinação. Em 1975, eu e os outros seminaristas da altura, aqui fomos, desde Lisboa até Roma, e a própria viagem já era feita nesse clima. E depois, os dias que passámos em Roma, essa semana que lá estivemos, quer na visita às basílicas, quer integrando as várias manifestações, quer na Praça de São Pedro, quer noutros locais, tiveram, sobretudo, esse significado, não é? De nos aproximarmos mais de Cristo também por esta via, e de ganharmos, com esta convivência com Jesus Cristo, uma graça mais abundante para nos restaurar no coração e na vida. Foi muito bonito, tem belas recordações disso, do Papa Paulo VI, 1975, então, enfim, da sua pregação, da sua presença, naquela altura já bastante debilitado, mas ainda com muito fogo quando falava, e depois o jubileu do ano 2000, com o Papa São João Paulo II, também já, digamos, na fase final do seu pontificado, como também aqui se mostrou na abertura da Porta Santa, mas com aquela intensidade que ele punha em tudo e que se transmitia também de uma maneira muito forte. Aí já foi como bispo, portanto, participando no Jubileu dos Bispos, o que também foi uma ocasião para grande parte do Episcopado Mundial se reunir em Roma ao longo, não só naquele Jubileu dos Bispos, mas ao longo do ano, e também assim crescermos, digamos, como colégio apostólico, em volta do Papa. Sim. Esse jubileu a que o senhor se referiu aí, do ano de 2000, foi um jubileu de fato muito importante, né? Porque introduziu também a igreja no 3º milênio, né? E foi... 2000 é o último ano do século XX. Foi São João Paulo II. Como é que o senhor vê, assim, a presença, a importância? Foi muito importante porque o Papa João Paulo II, desde 1978, que é o começo do seu pontificado, foi um pontificado que durou de 78 a 2005, um pontificado longo, dos mais longos da história dos pontificados, porque houve pontificados que demoraram uma semana. Este demorou muitos anos. Não é? E ele, desde muito cedo, no seu pontificado, começou a preparar a Igreja para o novo milénio. Sim. E então, em termos mais próximos, portanto, nos anos antecedentes, até esse jubileu foi preparado com um ano dedicado a Deus Pai, outro a Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, à Eucaristia. Houve uma série de preparações que nos foram levando. O Papa São João Paulo II escreveu até um documento belíssimo, que ainda hoje pode e deve ser lido, Novo ao Milénio Ineum, portanto, entrando no novo milénio, que é um documento maravilhoso acerca do que a Igreja é e deve ser neste milénio que então acontecia, que agora já vai no 4º século, o tempo passa, mas que ainda é bom, é sempre bom reler esse documento. Portanto, o Papa João Paulo II preparou a Igreja com muita insistência para o novo milénio que ia chegar. Digamos que infelizmente ele não está a corresponder às expectativas que se acalentavam então, como um tempo de maior unidade internacional, de mais desenvolvimento solidário. Infelizmente as coisas não estão assim. E porque não estão assim, julgo eu, o Papa Francisco quis que este jubileu
que vai acontecer em 2025 seja vivido sob o signo da esperança. Porque a esperança, não nos esqueçamos, é uma virtude teologal, quer dizer, é algo que vem de Deus, como a fé e como a caridade, não é apenas uma expectativa humana, porque essas expectativas humanas valem o que valem, é bom ter boas expectativas, mas a esperança como virtude é algo que nos faz até esperar contra toda a esperança, não é? Sobretudo contra toda a desesperança. E nós olhamos para tantas situações e são mais desespero do que esperança. Parece que não se consegue fazer nada para se modificarem guerras, conflitos que nunca mais acabam, outros que começam, enfim, tantas tragédias. E por isso o Papa Francisco quer que nós vivamos este jubileu muito sob o signo da esperança, desta esperança teologal, que ganhemos de Deus uma capacidade de esperar e de reconstruir, mesmo quando à nossa volta parece que nada ajuda. Sim. Esse tema do Manuel, peregrinos de esperança, né? O interessante é que não é da esperança, é de esperança, né? Como que é inspirado esse tema? Como é que o Papa decreta o tema do jubileu, senhor sabe? Eu julgo que é como eu acabei de dizer, ou seja, nós estamos numa altura, uma situação mundial tão complexa, tão difícil, tão perigosa até, não é? Com uma capacidade destrutiva como nunca houve, não é? Com estes armamentos que agora existem e espero que não se utilizem, esperamos todos, não é? E que é preciso uma força maior do que aquela que nós teríamos e que só por nós, se calhar, desistíamos. Mas não podemos desistir porque com esta virtude teologal, quer dizer, que vem de Deus, né, da esperança no nosso coração, mesmo contra toda a desesperança, então recomecemos, não é? A partir de Deus. E eu creio que, vamos lá ver o que é que ele nos diz, o Papa Francisco, nesta bula da indicação do jubileu, que, segundo me dizem, sairá lá para o fim de maio. Vamos lá ver o que é que ele nos diz, mas irá certamente neste sentido, não é? Que seja um tempo em que nós não busquemos apenas essa reconciliação total que a indulgência nos permite, com Deus e com os outros, mas também ganhemos um novo fogo e uma nova alma para reconstruir esta humanidade de que Deus não desiste e por isso nós também não podemos desistir. Não podemos desistir nunca, né, Dom Manuel? O último jubileu, que foi em 2015, fez-se memória do 50º aniversário do fim do Concílio Vaticano II e eu percebi que também nesse jubileu há um pedido do Santo Padre para que voltemos também aos documentos do Concílio Vaticano II, né, Dom Manuel? Sim, o Concílio Vaticano II foi e continua a ser muito importante e é sempre ainda quase com surpresa, né? Apesar de tudo, já lemos tantas vezes aqueles documentos que lá voltamos àquilo que esse concílio nos disse. É do tempo do Papa São João XXIII, mas depois continuado pelo Papa São Paulo VI, né? Abriu em 62, fechou em 65, reuniu todo o Episcopado Mundial em condições que eu não sei se poderão repetir, porque graças a Deus a Igreja cresce e, portanto, as dioceses também, o número de bispos também. Hoje já seria mais complicado reunir 6.000 e tal bispos no mesmo local para fazer um concílio como foi esse do Vaticano II, mas o que se conseguiu nesse concílio e que está disponível, sobretudo nas suas 4 grandes constituições, é assim como as 4 rodas deste carro, não é? Da Igreja no Concílio Vaticano II, sobre a Palavra de Deus, tudo parte desta interpelação que Deus nos faz e que está guardada na sua palavra, que é a Constituição Dei Verbo. Depois, como a Igreja nasce dessa palavra e o que é a Igreja de Cristo, e o que é a Igreja de Cristo em si mesma, e que é a Constituição Lumen Gentium. Cristo é a luz das gentes e a Igreja deve também rebrilhar nesta luz e oferecê-la ao mundo. Depois a Constituição sobre a Igreja como realidade orante, não é? Sobre a liturgia, que é a oração oficial da Igreja, a Constituição Sacrosanctum Concilium, e depois também uma novidade, que nunca tinha havido assim, um documento na história dos concílios ecuménicos, que é sobre a relação da Igreja com o mundo, que é a Constituição Gaudium et Spes. Começa com esta frase, enfim, tão importante na altura como é hoje, não é? O Gaudium et Spes, portanto, o Gaudium, a alegria e a esperança, mas também a tristeza e as angústias. Gaudium et Spes, Luctus et Angor, da humanidade, são também
a alegria, a esperança, as tristezas e as dores da Igreja de Cristo, que a Igreja procura responder. Estes são os 4 grandes documentos do Concílio. Depois há outros aplicados mais a cada setor e a cada situação, aos leigos, aos padres, aos consagrados, enfim, vários, às missões, etc. Tudo decretos e declarações, mas estes 4 documentos era uma boa ocasião de os relermos, porque também nos alimentarão a esperança, que é o grande mote deste jubileu de 2025. Ou seja, as fontes, irmos às fontes, né, Dom Manuel, para nos prepararmos bem. Fontes, claro está. E nós estamos também no ano da oração, que é um ano que o Papa também decretou para nos prepararmos bem, né, Dom Manuel? Aliás, quando se fala do Papa Francisco, nem sempre se tem atenção a esse ponto. A oração e esta interioridade que depois nos garante na exterioridade, na ação, tem sido um tema constante do Papa Francisco. Ele geralmente acaba qualquer conversa pedindo para rezar por ele, né? Mas não é só isso. As várias alocuções dele e textos, por exemplo, aquele magnífico texto que ele nos ofereceu acerca da santidade, não é? Ele insiste sempre muito numa vida que só é fecunda em termos de apostolado se enraizar e ganhar essa fecundidade na relação interior e íntima, convicta com Deus, ou seja, na oração. Isto é um tema constante do Papa Francisco e por isso ele quer preparar este jubileu num clima de oração, que não há nada mais evangélico. Se nós repararmos os evangelhos, Jesus Cristo, antes ou durante os momentos principais da sua atuação, está sempre em oração. Ele está em oração e a seguir chama os apóstolos, ele está em oração no Monte Tabor e revela-se transfigurado, ele, olha, até no momento mais definitivo, quando a sua paixão está a aproximar, ele está em oração no horto. Portanto, a vida de Jesus Cristo começa sempre na relação com o Pai, com Deus Pai, e isso é oração. Aliás, ensina-nos também a rezar Pai Nosso, e a partir daí então as coisas acontecem. Ou seja, a oração não é qualquer coisa que se acrescenta aos nossos projetos, às nossas ideias e às nossas boas intenções, mesmo que sejam boas, não. A oração, esta vida com Deus, é que determina e até inspira depois uma ação que se faça a seguir. Eu gostaria que nesse tempinho que nós temos, Dom Manuel, para encerrar o programa, já estamos quase no final, que o senhor deixasse também para nós, para quem nos acompanha, tantas pessoas que nos acompanham, a sua orientação, como nós prepararmos bem para viver esse jubileu, para ganharmos aí todas as graças que nos são oferecidas. Eu creio que a melhor preparação é nós deixarmos crescer em nós estas duas realidades, a indulgência e a esperança, ou seja, que procuremos mesmo, com a graça da indulgência, enfim, com as práticas habituais dos jubileus, quer em Roma, quer depois nas dioceses, como ficar estabelecido, procurarmos uma reconciliação total e da graça da penitência que nos perdoa as culpas, também partirmos para a graça de uma purificação total do nosso coração, para que depois a nossa vida seja realmente segundo Deus. Portanto, e querer isto verdadeiramente. E depois a esperança, e procurá-la e pedi-la como virtude teologal, como virtude, quer dizer, força que nos vem de Deus, para nós, mesmo em situações como estas, que infelizmente o mundo nos apresenta tão desgraçadas, tão tristes, e que parece que nunca mais têm fim, nós consigamos manter a esperança viva que nos permita reconstruir mesmo aquilo que está mais difícil de reconstruir. Dom Manuel, queríamos agradecer a participação do senhor, a sua presença aqui conosco no programa, mas também na nossa casa de missão. Sempre uma graça, e para nós foi muito grande a graça receber o senhor hoje. Muito bem, felicidades para todos, quero os que estamos aqui, não só a Vânia, mas também estes amigos que estão a filmar. Sim. E parabéns para todos aqueles que nos estão a ouvir, porque é isso que nós precisamos, que seja para bem nosso e para bem de todos. Para o bem de todos. E assim nós terminamos o nosso Manhã Viva de hoje. Queremos agradecer ao nosso benfeitor, que nos ajuda a manter essa programação no ar. Podemos levar programas tão bons como esse, levar até você a presença do Dom Manuel, suas palavras, sua sabedoria a nos formar. É porque você nos ajuda. Quero lembrar que esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal.
Lá há uma playlist do Manhã Viva, você pode acessar e enviar para alguém este programa. Assim, terminamos deixando o nosso abraço, nosso bem-aja e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.